Estamos aqui hoje com mais um Café da Integra para a gente discutir, esclarecer e entender o papel da psicopedagogia. E para isso a gente trouxe nossas especialistas, nossas psicopedagogas da Integra. Olá, eu sou Luana Pinheiro, sou pedagoga com especialização em psicopedagogia, especialista também em análise do comportamento aplicada e educação especial. Eu sou a Maria Francisca, graduada em pedagogia e especialização em psicopedagogia, análise do comportamento aplicada, educação especial e amo o que eu faço. Então hoje na nossa conversa, no nosso bate-papo, a gente vai ter temas certamente muito interessantes que fazem parte da vida de muitas famílias, né? Sim. E aí a gente vai falar da psicopedagogia, entender qual que é o papel da psicopedagogia clínica, né? Uhum. E aí vocês, assim, conta pra gente o que é a psicopedagogia? A psicopedagogia, ela inicia a sua atuação com crianças desde a primeira infância, de 0 a 3 anos, já na estimulação precoce, né? A criança que vai chegar lá na educação infantil a partir de 3 anos, se ela já tiver um TEA, ela já vai chegar com uma estimulação bem melhor da coordenação motora fina, por exemplo, de habilidade com os colegas, né? De convivência. E também já de iniciação de aprendizagem. Aí vamos para as outras etapas da vida educacional da criança também, observando e avaliando se tem dificuldade de aprendizagem, em que a gente pode atuar nessas dificuldades e também na prevenção de possivelmente ter dificuldade, né? Até a fase da adolescência. Sim, a gente observa, né, Luana, que ao chegar no consultório, a gente faz as avaliações para ver as habilidades que as crianças já têm e a que elas possam vir desenvolver e como a gente podemos atuar para que ela desenvolva, né? Tanto dentro do protocolo, como nas observações. E daí a gente partir para as intervenções, né? Que a gente vai chegar lá com as perguntas. Dentro dos marcos. Dentro dos marcos de desenvolvimento da criança, né? E me responde aqui uma dúvida. Como que eu faço, assim, como indicar a psicopedagogia? Como eu sei que aquela criança precisa de um psicopedagogo? Digamos assim, que a criança na faixa etária, né? Que já está para ir para a escola ou que já vem, a gente observa no marco de desenvolvimento o que a criança apresenta, né? Quais as dificuldades, dentro também se ela tem alguma condição, algum atraso, né? No seu desenvolvimento. Aí já é o momento de trazer para a psicopedagogia e a gente vai observar como que está essa criança mesmo, o que ela precisa, onde precisa de intervenção, quais habilidades que ela tem, está dentro da faixa etária dela, o que ela possa vir a ter dificuldade no futuro. Tudo isso a gente avalia e aí a gente já começa a fazer essas intervenções devidas, dentro do marco de desenvolvimento, né, Luana? Mas aí você coloca assim, dentro do marco de desenvolvimento, em questões pedagógicas. Sim, questões pedagógicas, tanto escolares como cognitivas no geral, que a gente trabalha para desenvolver, né, no ambiente clínico. Tanto na parte de linguagem, o socioemocional, autocuidado, tem também a parte de motora fina, que a gente também desenvolve na psicopedagogia. Interação com os pares, que também já entra na parte acadêmica, que entra na parte escolar. Nós observamos tudo isso e intervimos em todas essas partes. É interessante a gente pensar exatamente isso, né? A criança, a gente sabe que a escola, a vivência da escola é uma participação fundamental no desenvolvimento. Então, quando a gente pensa no contexto de inclusão, a gente tem que pensar que essa criança, ela vai ter que estar na escola, né? Uhum. E a gente observa o quanto que a psicopedagogia contribui. Eu acredito que vocês têm uma propriedade até para esclarecer, para a gente colocar que não vai ser somente nas dificuldades, sim, mas as avaliações, elas são importantes até para que não hajam as dificuldades, né? Então, como é que vocês atuam? Seja no processo de avaliativo, ou seja no processo de acompanhamento mesmo, né? Inicialmente, quando o paciente chega para a gente faz a anamnese com os responsáveis, né? A gente tem todo o conhecimento, essa conversa, para saber como que é aquela criança, como que é esse paciente,
quais dificuldades que eles pontuam para nós, se ele já tem o laudo ou se ainda não tem laudo, porque também atendemos as crianças que não têm o laudo ainda, Sim, né? tem queixas. Sim, A professora disse na escola que ele tem uma queixa, né? Ele tem uma dificuldade. Aí o nosso olhar clínico vai ser voltado para essa parte. Perfeito. Depois da anamnese, a gente vai com o processo de fazer essa vínculo com o paciente, né? Inicialmente, aí vamos para protocolos iniciais, dependendo da faixa etária. Crianças até 6 anos temos protocolos específicos, como o Portage. Crianças maiores que já estão na pré-alfabetização, tem outros como o TDE2, como o PROAD, né, PROLEC, que avalia a leitura. Então, esses protocolos iniciais, o Portage, a Francisca mais utiliza. Sim. Quais são as áreas? Que são na faixa etária de 0 a 6 anos, né, Luana? Que essas áreas, todos os aspectos que nós avaliamos, que eu acabei de falar, que é o cognitivo, linguagem, tudo isso a gente avalia. Áreas motoras, né, específicas de cada faixa etária. E aí, depois que a gente já tem esse vínculo, e a gente já sabe a parte qualitativa e quantitativa, a gente vai começar a parte do nosso plano interventivo, né, que chama PDI, e daí a gente vai começar as partes das intervenções para a criança. Tanto onde a gente observa que tem as dificuldades e as novas habilidades que nós vamos desenvolver nessa criança. Precisa E adquirir. que estimulação, como fazer essa estimulação? Como saber o melhor modo que a criança aprende? Como que eu vou fazer essa intervenção para que venha esse desenvolvimento de uma forma atrativa, agradável para a criança, para que esse desenvolvimento seja da forma mais leve possível e a evolução aconteça, né? E a criança inclusa no contexto escolar também. Então, pela vivência de vocês, né? Vocês referiram que tem formação e experiências já em sala de aula, né? Sim. E a gente sabe que a sala de aula é um ambiente riquíssimo, inclusive uma porta de entrada, da abertura das dificuldades. Das dificuldades, do atraso, desenvolvimento. Geralmente, quem consegue observar de primeiro é o professor, né? Que a criança... Sim. Eu falo assim, o primeiro contato social realmente da criança acontece na escola. Né? Na maternal, por exemplo, a gente já observa se a criança consegue brincar compartilhado, se ela dá funcionalidade àquele brincar, se ela tem já uma imaginação durante aquele brincar, se ela consegue dar funcionalidade à massinha, como que ela utiliza essa massinha, se ela já consegue fazer um rabisco, que chamam de garatujas, né? Ou se ela ainda está na pegada do lápis na pronada, ou já está na trípode. Então a gente já vai observando. Aí a gente faz, em sala de aula, já faz essa avaliação. Nossa, a criança chegou a um certo período, não obteve um avanço, então já acende-se assim, uma luzinha. Ela precisa de uma intervenção individualizada. São pedagogas também, né? Sim. Tem um diagnóstico, então, que os professores fazem com essas crianças, Sim. né? O diagnóstico é feito no início do ano para saber até onde a criança sabe, né? E no final do ano a gente faz o diagnóstico. No mês de 6 em 6 meses também, né, Luana? Sim. Para saber o que é que a criança realmente sabe. E aí, por cima desse diagnóstico, é que elas vão trabalhar com a criança. Ainda no contexto escolar, eu gostaria de falar um detalhe. Sim. A criança tem uma condição, digamos, autismo, né? Como que a professora observa, né, que a criança, no momento que está em sala? Geralmente, as professoras falam, ele é tão quietinho, ele não faz bagunça, ele não tem problema. Outras que têm um olhar mais sensível, ela vai ver assim, não, tem algo errado, que ele está muito quietinho. Ele não socializa, ele não interage. O que a gente pode observar dessa criança? Se trata de quem ainda não tem laudo. Ninguém não tem laudo. Já tem aquela... É a porta de entrada. Isso. E o dia a dia dessa aula. Então, e é importante isso que você fala, é importante o professor, né, ter esse cuidado. Esse né? olhar ter esse olhar clínico também, tem esse cuidado, desenvolvimento. Isso, então Que isso faz diferença na vida da criança, né? Traz para a coordenação, traz para os pais, vamos observar a criança. E daí já começa, né, procurar laudar ou ir para um profissional que atenda isso para saber. Esse gancho que eu acho que a gente pode aproveitar de colocar essa visualização no contexto de sala de aula. Sim. E qual a importância do acompanhamento individualizado
Sim, Da psicopedagogia. da psicopedagogia. para essa orientação, né? Para saber que não só a criança que é inquieta, que fica horas rodando na sala, que tem alguma condição. O que está ali, que está bonzinho, está quietinho, também precisa de estar em interação com os outros, é participativo. Então, a gente orienta dessa forma. Não é porque ele é quietinho que ele não tem que ser observado. Em sala tem outras crianças, então a professora não vai conseguir, nem sempre consegue ter aquela atenção durante alguma hora com a criança, né? Como é no caso da psicopedagogia, você tem ali 50 minutos exclusivamente com aquele paciente, aquela criança. Também a importância do diagnóstico. Sim. Também, né? Porque aí é a hora que o professor vai parar e vai prestar atenção no desenvolvimento daquela criança. E se está de acordo com o desenvolvimento da turma, né? Sim. O caso seria também, por exemplo, assim, se apresentou alguma dificuldade, está entendendo que tem ali alguma coisa que está dificultando esse desenvolvimento, esse não acompanhar da turma, seria uma indicação Sim. que ela está encaminhando também. Aí a gente faz a orientação com os pais, ver como é que esses pais já observaram também em casa. A maioria dos pais já percebi que ele é diferente um pouco. Aí a gente faz o relatório e solicita que eles vão à procura de um profissional para poder dar continuidade a essa investigação. E em relação à investigação, né? Onde que o psicopedagogo ele é peça-chave no processo de diagnóstico, né? Aqueles que a gente sabe que o psicopedagogo vai ter um papel fundamental para entender melhor quais as dificuldades diante das queixas. Então a gente tem a questão Da avaliação. dos atrasos, Dos atrasos, dos déficits, que a os gente chama, os né? principais. Os principais, a gente faz toda uma avaliação com uma criança, em cima de testes, observamos quais os atrasos que ela tem. Se tratando de crianças menores, a gente observa o desenvolver da criança, porque é geral. Porque a gente sabe que a criança, quando ela é menos de 6 anos, ela está no processo de desenvolvimento contínuo. Aí o que acontece? Se a criança, até o sentar, a gente observa, se a criança senta para aprender, se a criança consegue, a gente observa a pegada do lápis, está dentro da faixa etária, observa o desenvolver das atividades. A gente não fala leitura, né? Conhecer as letras, conhecer os números. Interesse pelo livro. O interesse né? pelo A livro. história que a gente Porque a gente conta, né? A gente observa tudo isso. cognitivo, né? Se a criança ela consegue jogar um joguinho, se ela Sim, consegue perder ou ela já se frustra logo de cara, né? cara. Se ela tem rigidez cognitiva, como que ela vai aceitar esse novo jogo? Se eu mudar essa regra aqui, ela vai aceitar? Essa frustração, né, Luana? Então, isso é importantíssimo a gente observar dentro dos marcos de desenvolvimento se ela está ok. E o que ela precisa desenvolver, onde é que está tudo isso a gente observa. Né? A partir de 7 anos, que já é a pré-alfabetização e alfabetização até o 9º ano, nós temos outros protocolos específicos que já vão atuar na parte de linguagem, né, leitura, escrita e aritmética. Que aí a gente pode chegar nos diagnósticos específicos de atraso na aprendizagem, né? A dislexia. Isso, descalculia. Dislexia, descalculia, desortografia, a dislalia e a disgrafia também. Isso. Então, esse diagnóstico vocês conseguem apresentar, tipo assim. A gente já dá indicativos de diagnóstico e solicita também uma avaliação multidisciplinar, porque passa também pela fono, às vezes pela psicóloga, pela psicomotricista, pela terapia ocupacional também. Pra gente poder realmente fechar Isso. o diagnóstico, né? Tipo assim, dar um Então, encaminhamento assertivo já para a parte médica, parte clínica. E só pontuando, a gente faz isso com muito cuidado, porque tem vários testes, né? Inicialmente, a gente precisa fazer 6 meses de intervenção. Sim. Deu 6 meses, a criança não teve nenhum avanço, continua com aquela leitura com a velocidade muito baixa, Isso. troca muitas letras, não conseguiu avançar, aí a gente faz esse indicativo para aquele transtorno específico da aprendizagem. Da aprendizado, que ele pode estar associado a outras questões, né? sim. Por isso que é válida. A dislexia, por exemplo, ela atua muito na parte motora também. Então, se ela já teve intervenção na parte motora com a TO, com a psicomotricista e não teve avanço também, junto com a psicopedagogia, então tem algo aí que não está evoluindo, algo mais biológico mesmo, que não é só uma parte de intervenção, não é só uma dificuldade, já parte para um transtorno mesmo. Específico, é importante que a escola, né? E pegando esse gancho aí da dislexia, no papel da psicopedagogia, quais são as principais características assim que o pai e a mãe podem observar
na criança? A dislexia ela é identificável a partir da iniciação da alfabetização. 7 anos, 8 anos, a criança não acompanha. Ela tem recusa à leitura, não tem interesse pelos livros, ela não consegue formar sílabas, formar palavras curtas. Ela diz que está confusa, que está tendo um embaralhamento, né? Então, e a parte motora também é afetada, a parte escrita geralmente também é afetada. Ela tem dificuldade de ouvir um som, identificar se é o som do S, do Z, do R, por exemplo, já é indicativo que tem algo que precisa ser investigado. Sim. E observando também a parte da dislexia, a compreensão, né, Luana, na leitura. A criança, você vê que ela não compreende a leitura, é como se você estivesse falando e para ela não estivesse processando, né? Então, a gente tem que repetir, às vezes, várias vezes, para ver se ela responde dentro daquele texto que a gente está lendo e o que ela compreendeu. Geralmente, a resposta não é que a gente espera e a gente começa a intervir dentro dessa condição. Muitos casos que nós temos, a criança tem o TEA, tem o TDAH e tem dislexia. Então, é um combo muito dificultoso para a gente atuar na intervenção, mas que a gente faz todo o processo de avaliação e procura as intervenções necessárias. É uma caminhada. Eu acho que, assim, como é rico a gente poder levar informações como essa, porque se a gente olhar para uma sala de aula comum, né? Sim. Quantas crianças, quantos adolescentes que desde a infância vêm apresentando dificuldades e realmente essas barreiras para a identificação e para o acompanhamento adequado, né? Como podem ser limitadores de um bom desenvolvimento, né? E uma boa trajetória da criança, do adolescente e também enquanto adulto, né? A identificação das dificuldades. Eu acho que a informação é isso, é tentar chegar onde precisa, Sim, né? Para minimizar o sofrimento daquela criança no ambiente escolar. Exatamente, e esse também é o nosso papel, né? E a presença de um profissional qualificado, que tem esse olhar, que tem uma acessibilidade, que eu acho que é isso que a Francisca falou. Não é só a questão de você ter um currículo maravilhoso, mas você ter uma acessibilidade para aquele que tem dificuldade, né? Verdade. Onde é que está a dificuldade dele? Preciso de ajuda, vou encaminhar para profissionais, para colegas, né? Sim. É da minha área, para que ele possa ajudar também. A gente sabe que quanto melhor pessoas pensando sobre aquela criança, o prognóstico vai ser mais satisfatório. E eu pontuo também a importância do nosso vínculo terapêutico com a criança. Porque às vezes a criança não consegue falar com o professor, a professora não consegue entender. Ela nem consegue se compreender dentro da sala de aula onde que ela está com dificuldade. Aí a gente vai indagando, investigando. Se você sentar na frente, acha que fica melhor? Se você fizer uma prova com menos questões, você acha que fica menos confuso, dá menos medo? Alguém lê para você? Sim, se alguém lê para você. Ou se você tiver uma sala fechada que não tenha distração, né? Eu vou fazer Isso, aí a gente vai investigando o que está causando essa dificuldade na criança dentro de sala de aula. Aí vamos para outra etapa. Eu tenho uma experiência, né? Que a minha filha, diagnosticada com dislexia, e foi logo assim, no início mesmo da alfabetização. O que eu percebi, assim, eu tenho 2 filhas, então uma, às vezes ela me enrolava a tarde inteira para fazer a tarefa, mas em 5 minutos sentava e fazia a tarefa dela. E a outra não, eu ficava com ela a tarde inteira e eu via que ela se esforçava, eu via que ela tentava, mas parece que não vinha. Não cheguei. Ou ela fazia o que eu explicava ali, aí voltava, daqui 5 minutos ela não conseguia completar a tarefa. A informação já tinha saído, né, gente? E aí outras coisas que eu percebia também era que ela não tinha espaçamento de uma palavra para outra para escrever. Ela escrevia tudo junto. Tudo junto. Tanto que ela fez um trabalho junto com a psicopedagogia, com a fono, para poder ela ter esse entendimento do espaçamento, né? E trocava muitas letras. Pulava palavras, né? Escrever um texto. Isso, pontuação. Então, essas coisas que eu acho que o pai e a mãe também pode observar em casa durante né, as tarefas, entendimentos e acender o sinal de alerta para buscar ajuda, porque quando eu percebi essas dificuldades, e também muita dificuldade motora, em vestir a roupa, em direita e esquerda, lateralização, então essas coisas eu vi, eu comecei a perceber e observar melhor, e eu acho que fez diferença na vida dela hoje, escolar, porque eu comecei lá no início, assim, quando eu percebi, eu já fui para a intervenção. É o que a gente fala da importância da intervenção precoce, né, desse entendimento
Mas não é, como eu tenho já uma especialidade também dentro da área, né? Então eu consegui ter esse olhar. Mas no caso, quando eu ia para a escola, eu observava que o professor não conseguia ter esse olhar, Sim. né, da dificuldade. Eu sei que muitas crianças, muitas crianças ao mesmo tempo, desenvolvimento, chamando a atenção da professora, mas ela era aquela criança quietinha que não dava trabalho. Sim, e deixada no canto. Isso, né? então, por isso que eu reforço a importância desse olhar sensível. Sim. Porque hoje, na adolescência, uma criança adolescente, fez muita diferença na vida dela a intervenção. Nossa, Perfeito. perfeito. E eu acho que a gente pode chegar nessa conversa agora na criança com laudo, né? A criança, ela buscou, chegou a uma reta final ali da sua queixa, né? Uma conclusão. E aí, a intervenção, né? Partiu para a intervenção. E aí tem uma sigla, eu acho que é uma sigla que a gente precisa falar sobre, né? Que é um bicho. E aí lá no laudo o médico especifica para garantir direitos o PEI, Sei. né? O que é este Tipo, PEI? Sei. Conta pra nós, então. O que é esse bicho-papão? O que é o PEI? Essa sigla. Plano Educacional Individualizado, né? Que é um direito que a criança tem. E quem faz? A escola. Quem é a escola? Coordenador e professor. Professor, por que o professor? As vivências está com o professor. O professor que observa o que a criança sabe, como a criança aprende, qual o comportamento da criança. Isso tem que estar discriminado no PEI. Primeiramente, as habilidades que a criança já tem, né? Sim. Estão lá no PEI. As habilidades que a criança precisa desenvolver está no PEI. Qual metas, qual estratégia, qual adaptação a professor e recursos a professora vai ter que usar para trabalhar com essa criança. Tem que estar no PEI. Tudo bem discriminado. Estratégia de sala de aula, o ambiente escolar como um todo. Então, depois que está ali, ela vai aplicar em sala. Não só ela, a escola toda tem que estar informada sobre o PEI. Porque a criança não é só dentro da sala de aula. Então, o PEI é uma adaptação do currículo escolar. Sim, dependendo da condição da criança. É de cada criança tem um PEI único. Ele é individual. Porque é dentro da condição que a criança Porque, assim, apresenta. pra quem não sabe, né, a escola já vem com um currículo que ela deve aplicar durante o ano, né? Isso. E aí, quando recebe uma criança que tem essas dificuldades do aprendizado, aí ela tem que fazer um PEI individualizado para aquela criança. E ali tem que estar descrito, discriminado, esse currículo que ela tem em sala, né? Que é para ampliar todo mundo. Ele precisa estar ali dentro desse PEI individualizado e adaptado para aquela criança. Específico para aquela criança. É um documento. Sim, um documento. E que a criança tem direito. Porque às vezes o método da professora vai, digamos, para 50% da criança. E aquela que tem aquela condição, ela não vai conseguir aprender daquela forma. Ela não vai conseguir evoluir. Então, ela tem que ter um direcionamento, tem que ser direcionado a ela da melhor forma que ela aprende, com adaptações, estratégias e metas. É tanto que essas metas que são colocadas, dentro de 6 meses, ele tem que ser revisto. Está funcionando? Vamos continuar. Não está? Mudamos as estratégias. Para que a criança de fato desenvolva isso, o pai também tem que participar, porque o pai tem vivências em casa, sim, que tem que vir para o PEI, porque ele conhece muito bem o filho. Então, tem que dar também os achados do pai para que seja um PEI completo. E orientações para os pais também, da atividade de casa, por exemplo. A professora tem que mandar aquela atividade adaptada para casa também. A criança que ainda não consegue fazer a escrita, então colhe figuras, por exemplo. Eu acho que a gente podia até falar um pouquinho mais sobre as adaptações escolares, né? Aquilo que, às vezes, os professores já fazem de uma forma ali com muita boa vontade, né? Mas ainda não tem o documento do PEI estruturado. Uma coisa que acontecia muito, nesse entendimento, né, de cobrar o PEI, de falar sobre o PEI, ou de adaptar a prova, né? O que eu observava, assim, que o entendimento que alguns professores tinham, que adaptar a prova era diminuir o conteúdo. Não, gente. Né? E aí a gente tem outras grandes variáveis, que é uma adaptação, realmente, né? Por exemplo, que eu vejo na dislexia,
quando realmente aconteceu a adaptação das provas dela, ela disparou, né? Ela acompanha a turma hoje, ela tem a nota boa, eu entendo que ela sabe do conteúdo que está desenvolvido. Mas é aquilo que você falou da dislexia, né? Ela tem essa questão da leitura. Sim. E compreensão. Então, tem que ser algo mais objetivo. Sim. Aí, quando tem TDAH, por exemplo, né? Que é muito associado também. E aí, eu via que aqueles conteúdos enormes, então, eu vi que se perdia ali no momento e acabou. Não vai sair mais nada, porque não era muito objetivo. E as pegadinhas. As pegadinhas, pronto, acabou. Não tem, porque é muito no objetivo e concreto também, né? Sim. Essa adaptação passa desde a parte física, dentro de sala de aula, dentro de escola, até a parte meio realmente do currículo. Né? E o psicopedagogo que não está na escola, né, não está em sala de aula, ele pode sugerir essas adaptações, ele pode ter essa comunicação para colaborar, né, com este documento. Sim, na primeira visita escolar que a gente já faz, a gente já tem uma conversa ali com o professor, coordenação, como que esta criança está em sala, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, né? Aí eles vão nos dizer, aí a gente já leva indicativos de adaptações que a gente já observou em clínica que são necessários para aquele paciente. Aí continuamos essa comunicação com a escola também. Deu 6 meses, foi feito o PEI, vamos novamente na escola verificar como que foi feita essa adaptação. Teve positivo ou foi negativo e damos novas orientações e direcionamentos. E essas adaptações podem ser maiores ou menores. Sim. E essa construção do PEI, a psicopedagoga clínica participa dentro da escola ou não? É só a professora mesmo? A parte de escola é só com a escola. A gente dá a nossa contribuição. Né, Francisco? Sim, nós orientamos. Se precisarem de algo mais, a gente dá mais informações, mas as vivências têm que ser da professora, porque o nosso trabalho é clínico. Criança, psicopedagoga, não tem distratores, não tem No ambiente da sala de aula, né? A criança é eu e tenho mais facilidade de chamar atenção para vir. E nós temos recursos próprios que na escola pode não ter. Então, a escola trabalha com os recursos que eles conseguem fazer, conseguem adaptar. E a gente dá indicativos. A criança ainda não consegue escrever com lápis. Vamos tentar com pincel? Sim. Faz uma folha plastificada ou no quadro branco. Vamos tentar essa pega no lápis assim com pincel e vamos depois fazendo a regressão para o lápis. Sim. Essa progressão para o lápis. Progressão. Então, aí a gente pode dar essas orientações, né? E, claro, de forma amigável, a gente vai conseguindo esse sucesso. Agora, vamos voltar para a fase da adaptação. O que eu falo muito de adaptação que as escolas necessitam adaptar e que as crianças têm direito? Voltando já para a criança de 6 anos mais, né, para frente. Por exemplo, uma criança com TDAH. Uma criança com TDAH, ela não vai conseguir ler um texto extenso. Por quê? Porque a gente sabe que existe a dispersão. Na metade do texto, a criança se dispersa e não consegue compreender, que é o que vem mais pra gente, né, Luana? Essa falta de compreensão na leitura. Né? Pula palavras, pula linha. Aí o que é que a gente orienta a escola? Vamos diminuir esse texto? Ah, professora, mas ele tem que ler o texto. Sim, então vamos fazer assim? Vamos chamar vários colegas, cada um lê um parágrafo, né? E aí aquele entendimento da criança, ela se tem já está incluída, porque ela está ali naquela rodinha, cada um lê um parágrafo e não entende bem. Me tira uma dúvida aqui. O Enem também é passível de ser adaptado? Porque o Enem a gente sabe que aquelas perguntas enormes, né? Fora as pegadinhas, né, Janela? Fora Né? as Que pegadinhas tira que tem. qualquer... E é uma preocupação que eu tenho, que daqui a pouco ela tá ali fazendo o Enem. Pensar que a criança ela vai crescer, vai se tornar um passar por adulto. todo esse processo. Como que vocês têm esse conhecimento, como o Estado vê isso, assim, do Enem, dessa adaptação para essas crianças? Tem Uma horário lei. estendido. Por enquanto, o horário Só o horário estendido. estendido. Isso. E também não... Não tem ainda um leitor, igual a gente já tem em algumas escolas, tem um horário estendido, mas estão correndo atrás de que tenha menos pegadinha, esse texto seja mais resumido, entre outras coisas, né, que a criança precisa para fazer. É mesmo o leitor, né? Isso. Eu vejo assim que a minha filha tem leitor
E a preterição realmente é diferenciado do que da leitura. Sim, sim. Na psicopedagogia, como que a gente trabalha? Fazendo esses textos, resumindo de forma, por exemplo, o que eu costumo fazer, a Luana também. Um texto imenso, como que eu faço? Primeiro, a criança lê um primeiro parágrafo. Você entendeu o que desse parágrafo? Isso e isso, ele vai anotando. Terceiro parágrafo, isso e isso. No final, o resumo, ele compreendeu o texto todo. Porque Recursos visuais. E recursos visuais, porque se ele for ler um texto completo, ele não vai absorver devido à dispersão. Não concentrar. Agora, me respondam assim, como que a gente pode ajudar quem está em casa, que o pai que vê a dificuldade, o filho já tem um laudo, ele tem lá descrito a necessidade urgente, imediata do PEI, mas a escola ainda não conseguiu implementar, né? E nem sempre vai ter, mesmo com acompanhamento multidisciplinar, a criança está lá, mas ainda não conseguiu, de fato, ter acesso, né? acesso às adaptações para garantir efetivamente a sua inclusão. Olha o que nós fazemos e que vem dando certo, graças a Deus. A gente orienta, cobra, de forma amigável, mas cobra. O pai também tem o direito de estar. Acho que a chave O está pai, exatamente na família. Isso, na família. Tem que estar, olha, como está o processo do PEI do meu filho? Qual a data que eu posso ver? Qual a data que já está pronto? E está sempre, né, observando e falando que as professoras vão, a coordenação vai ter que... E aí, Francisca, eu acho que quando a gente fala da família, é exatamente daquela família que acompanha. Sim, Então, é importante ali observar, né? Mesmo a criança laudada, na condição de TEA, de TDAH, eu vou olhar o caderno, ele está fazendo as atividades? As atividades de casa, eu estou fazendo as atividades de casa? Quais as dificuldades que ele tem? Eu estou vendo que são muitos conteúdos, é muito texto. Então, aquela família que de fato acompanha a criança consegue observar as dificuldades e cobrar. Então, mesmo a criança estando em acompanhamento especializado com psicopedagogo clínico, não exime o papel da família de estar cobrando esse papel da escola. Sim. Porque é isso que vai garantir a inclusão. Sim, com certeza. A gente sabe, né, que desde os inícios da nossa vida, a presença do pai na escola é importantíssima. O que eu observo muito assim? Os pais, eles têm que valorizar muito os estudos dos filhos. Por quê? Porque vem da primeira infância. O que eu faço? Eu pergunto sempre assim para os pais dos meus pacientes. Vocês lerem os seus filhos antes de dormir? Um momento, que a gente fala muito na tela, né? O menino vai dormir com o celular na mão. Vamos criar o hábito de leitura? Vamos fazer aquele momento harmonioso, afetuoso no momento do deitar ou de qualquer outra hora, uma rotina, ler. Eu estou fazendo assim, eu gosto muito do livro da literatura infantil e eu sempre falo para a Luana que eu tenho os menores e ela tem os maiores. Então, o que a gente faz? Eu começo a ler um livro na clínica, na hora da sessão, aí coloco um lembretezinho, continuar em casa, parei aqui, porque a criança já sabe que ela começou ali. E aí chega em casa, o pai continua esse processo da leitura. Gente, a leitura é maravilhosa, trabalha a memória. Se instala na família. E isso é muito valioso. E a questão das memórias afetivas, né? Se a gente sabe que a questão afetiva, ela tá ligada ao aprendizado. Sim, muito forte. E aí o valor que essa criança vai dar tanto à leitura. E você sabe que a leitura é imaginação, é raciocínio, é criatividade. O quanta riqueza tem na leitura. Exatamente. Ela não sabe ler, mas ela contempla as figuras, você vai mostrando, você vai adaptando também a história, né? A gente sabe da forma que ela entende. Que a primeira leitura é das imagens. A criança olha ali, ela tá... Aqueles livros que não precisa ter textos, né? Ela é a primeira leitura. De 2 anos, né? Ela tem uma historinha lá que vem até da escola, que é da Amora, um cachorrinho que apronta muito. Eu tenho. E aí, todo dia é uma história diferente que ela me conta, que eu conto e depois ela vai lá e me conta, e é só figuras. E ela já vê outros aspectos, todo dia ela vê outra coisa. Isso, tem uma história diferente, que ela começou e
E a primeira leitura. Isso, eu utilizei com os adolescentes. Eu vi que muitos tiveram dificuldade. Não, tia, só tá fazendo. O cachorro faz isso, faz isso, faz isso. Não, vamos enriquecer essa história. Vamos escrever essa história só a partir da imagem. Vamos buscar a imaginação. E são hábitos que podem estar na família. Que contribuem, né, para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Sim, e isso é Vínculo familiar, o papel do pai, mas uma vez também. Se a criança começa a aprender a ler aqui, ter esse hábito, lá na frente um vestibular, um Enem da vida, ele já está preparado. Porque ele tem uma narrativa boa, ele vai conseguir colocar no papel, porque ele já vem estimulando desde pequenininho, né? Do aprendizado dele. É importantíssimo. Isso. Aqui na Integra Sense, a psicopedagogia está inserida num contexto multidisciplinar, né? Então, nós temos uma equipe formada por outras áreas, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicomotricidade. O que vocês poderiam falar dessa intervenção multidisciplinar e o papel da psicopedagogia nesse contexto e qual a potência da equipe para também o acompanhamento dos aspectos fundamentais da psicopedagogia e desenvolvimento da criança? Às vezes tem paciente que veio, já teve paciente que veio só para psicopedagogia. Eu identifiquei, não, esse paciente precisa. Não é suficiente. Não vai. Não vou dar conta sozinha. Não vou Ele precisa também atuar na parte motora, ele precisa também de uma psicóloga. Então a gente faz esses encaminhamentos. E durante essas intervenções, durante os meses, a gente tem esse diálogo contínuo. Troca. A gente tem essa troca, a gente cria o nosso grupo e vamos fazendo essas trocas. Precisa melhorar nisso, vamos fazer isso aqui. E durante também, quando tem avaliação. Que eu via muito, assim, alguns pais chegavam, por exemplo, com a demanda, assim, eu quero que ele escreva. Quero que ele se alfabetize. Eu quero que ele aprenda, né? E escreva, assim, pegar no lápis, escrever. E tem criança que a gente sabe que não é por questões cognitivas que não vai poder escrever, mas por questões motoras, né? Que não adquiriram habilidades que precisam, porque o ato de escrever não é tão simples quanto eles pensam que é pegar no lápis e sair escrevendo, né? E eu via muito essa parceria, né? Nós somos terapeutas ocupacionais, essa parceria com a psicopedagogia nessa parte do escrever, que a gente trabalhava muitas questões sensoriais, trabalhamos questões, assim, da coordenação motora fina, que é o complemento também do trabalho de vocês. Sim, que criança que não quer pegar no lápis, aquela parte sensorial mesmo. Aí a gente encaminha também para a parte de teoria. Então, essa troca é muito importante, né? Porque tem criança que realmente não vai escrever, gente. E não adianta a gente... Não é só em relação à escrita, né? Mas não vai escrever do ato motor, mas ela sabe. Por exemplo, se eu der aqui o computador para ela consegue. Mas fazer a desenvoltura... Eu lembro também muitas questões assim que chega na escola que precisa apresentar a letra cursiva. E tem crianças que é só bastão. Então essa adaptação, mais uma vez, né, da maneira de... Eu acho muito importante essa parceria, assim, da equipe, né? Isso, da equipe. Eu acho que a gente falou um pouco da terapia ocupacional, porque tá na nossa área. Mas a fono, eu vejo muito, eu aprendi muito. Nós temos um canal muito... Eu falo para as fono que psicopedagoga e fono anda ali, juntinha. E é uma coisa, assim, que eu não tinha esse entendimento, né? Tipo assim, o tanto de importância que a fono tem na linguagem, né? Desenvolvimento, dá para utiliza, nós também utilizamos, que não são restritos, que é a parte de linguagem mesmo, de fazer essa avaliação. E também, quando tem os transtornos de aprendizagem também, a fono também precisa ser avaliada. Eu acho que é um combo perfeito. A psicologia é necessária também, porque a gente sabe que a criança, para aprender, ela tem que sentar, ter um comportamento. Aí o comportamento já entra na área da psicologia, né? Tem questões de não fazer a tarefa por causa da rigidez cognitiva. Eu falo que tem que ser um combo completo. Questões emocionais também, principalmente chega na adolescência, muitas questões emocionais atrapalham o aprendizado, atrapalham o foco. A gente já tem a dificuldade, então já vem as séries de ansiedade mesmo, né? Viu ali um texto enorme, né? Como lidar com isso? O que isso atravessa no dia a dia? Os comportamentos. Eu sou super defensora da psicopedagogia, assim. Eu acho que na minha trajetória profissional, eu encontrei excelentes profissionais de psicopedagogia. Estou na frente de duas, inclusive. Mas eu acho que vocês têm um papel fundamental, principalmente de ser o elo da equipe clínica e escola, né? E escola. E eu, como vivência disso, né? Com a minha filha, a tia Francisca é psicopedagoga da minha filha também. E eu vi a diferença na vida dela, assim, do desenvolvimento escolar, da aprendizagem, porque é uma preocupação que a gente tem, né? Quando vem os diagnósticos, né?
Quando vem, é uma preocupação que a gente tem desse desenvolvimento. E eu vejo, assim, a diferença, o que foi na vida dela, o papel da psicopedagogia, né? E fala assim pra gente, como é que é essa relação, né? Equipe clínica, família e escola. E vocês ali nesse meio mediando esses atores que são a base de sustentação, né? Do desenvolvimento da criança, principalmente na primeira e na segunda infância. A gente sabe o quão importante a escola para a criança, no geral. A gente sabe que é 50 minutos com a gente, né? Sim. Com os pais também é muito tempo. E 4 horas na escola. Num outro contexto. 25 crianças numa sala de aula. Importantíssimo. Eu sempre falo para os pais, olha, quando a escola está adequada, na condição da criança, e esse olhar sensível, eu sempre volto para o olhar sensível, porque ele é importante, né? E a gente tem que observar de fato. E a gente vê a evolução, igual a Janaína está falando, está dando aqui um exemplo vivo da filha dela, a gente vê que quando a escola é participativa, ela quer essa inclusão, ela quer fazer essas adaptações, a evolução acontece, não tem como não. Junto com a família também. A família também se propõe a fazer nossas estratégias em casa também. E é importante, eu acho que a equipe que atende também furar essa bolha, né? O meu trabalho, ele não vai ser tão bem reconhecido se eu posso fazer um maravilhoso trabalho dentro do consultório, mas se ele não repercutir na escola, no ambiente inclusive que ele está, que faz parte da idade dele, da faixa etária, onde ele deve estar, eu não estou fazendo, talvez eu não esteja fazendo tão bom trabalho assim. Sim. Então, eu acho que fazer esse link, né, fazer essa relação, furar essa bolha. A gente no ambiente individual, a gente tem um ambiente perfeito, todo controlado. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu não vou fazer, eu sei que barulho eu vou ter, que momento eu vou sair. Na escola, a gente perde todo esse controle e eu passo a lidar também com outras variáveis. Né? Nossa equipe, graças a Deus, a maioria gosta de ir na escola também. Nossa, visita. Sim, vai terapeuta, vai psicóloga, às vezes vai a fono também, às vezes vai a equipe toda numa visita escolar. Que aí a gente tem um apanhado geral de como está a criança e várias solicitações. E assim, como equipe, a gente observa que como os professores que estão na linha de frente, né? E ali a gente fala que o professor tem que ter sensível, mas ele também tem que ter uma condição para poder desenvolver isso, né? Sim. Como eles ficam ali realmente mais tranquilos. Sim. Quando vem que a criança está bem amparada. Porque ele pode levar aquela dificuldade clínica que não é só pedagógica, é de comportamento, é de ordem sensorial, é de ordem, né? É de ordem familiar. A importância da orientação, né? Da orientação, da troca, desse entendimento. E eu acho que leva mais, não uma palavra de conforto para o professor, mas uma palavra assim de que ele está amparado para que ele consiga fazer o papel dele. Sim, exatamente. E a gente quer desenvolver. E a gente já vê até o resultado que a gente leva, esses esclarecimentos, essas orientações. Aí eles falam, muito obrigado que você veio, porque eu já não sabia o que fazer, mas eu gostei muito desse esclarecimento, vai dar certo, vou fazer. A maioria a gente sabe que está de braços e portas abertas. E aí a gente vai fazendo essas orientações e observando, e a gente vai vendo que vai havendo essa evolução. O saldo é positivo, né? Exatamente. Nós estamos vendo a aceitação do professor também, porque ele conseguiu cumprir o papel dele, né? Porque eles têm vontade de ver a criança. Porque é frustrante, gente, quando a gente está ali tentando e não todos os alunos, né? A maioria dos alunos consegue atingir uma meta e não, né? Onde será que... E vem sempre assim a culpa, né? Onde será que eu estou errando? O que eu estou fazendo que eu acho que é importante a gente desmistificar que a presença da equipe multidisciplinar representada pelo psicopedagogo, né, não está no papel de julgar, de criticar, de tentar achar defeito. Pelo contrário, a gente está ali para contribuir. Diga o que é que você está precisando, o que é que você tem em sala de aula que a gente pode intervir, que nós vamos levar para os consultórios
né? E vamos trabalhar essa sua demanda. Isso, Sim. e é uma troca também, que às vezes ele observa coisas que nós no consultório não podemos observar. Sim. E ele São traz ambientes isso diferente, e a gente traz para a gente também intervir em clínica. E fica essa troca. Sempre que houver alguma dificuldade que você vê, fale para Eu acho que o centro, né, precisa ser a criança. A criança. a criança. Acima de tudo. O objetivo é o desenvolvimento dessa criança. assim, e todos ficam felizes. Pais, terapeutas. Terapeutas. E a inclusão não é responsabilidade da criança, É, na é. verdade. É Uhum. responsabilidade de todos. Acho que é Sim. isso. Nossa, como foi rico a nossa conversa, né? A gente falar um pouquinho Não, esse da daqui você já tem assunto. Tem. a grandiosidade e a potência da atuação do psicopedagogo, né? A vivência que é e como que isso é tão comum ali, tá no nosso dia a dia, porque a escola é dia a dia, Dia a dia, né? né? E Escola É uma das ocupações principais da criança. Sim. Brincar, a escola. O aprender, o social. É o primeiro social da criança, né? Sim, É a sim, vai escola. pra vida toda. Isso. Se vocês pudessem dar o recado final. O meu recado é sempre, pais, vamos aos pais. Olha, coloque o hábito de leitura para os seus filhos. A criança que tem uma condição, a criança que não tem uma condição, a criança atípica, não atípica, coloque esse hábito de leitura porque é muito importante para desenvolver vários aspectos. E as escolas, a gente vai lá. Vai orientar de forma amigável e a gente vai... Quem não vai, chame para vir. Olha, nós ficamos esperando na equipe. Isso, Podem vir aqui. isso. Que é só A troca. troca é muito É enriquecedora. uma troca enriquecedora e é só por objetivo para a evolução da criança. E quando é para a evolução da criança, a gente vai feliz e dá certo. Com certeza. Esse nosso trabalho é riquíssimo. Quem se dispõe a conhecer, a colocar seu filho, inicialmente, logo lá na parte de estimulativa ainda, de ver que vai ser uma criança que vai ter muito mais ganhos do que se ele não ser colocado, ver que já tem algumas dificuldades em não ser colocado logo na psicopedagogia ou na equipe multidisciplinar. Então a gente... Eu acho que é aquela frase, né? Não é que cada criança tem seu tempo. Cada criança tem um tempo, considerando o marco do desenvolvimento. Isso, verdade. E um modo de aprender que a gente observa. Observou dificuldade? Vamos avaliar. A gente Sim. não está procurando problema, a gente Sim. quer procurar formas de ajudar a criança exatamente a evitar maiores Danos, né? no futuro. Sim. Porque o tempo não volta, Uhum. né? Então é melhor prevenir, estimular inicialmente. E é uma coisa que eu sempre falo. O atraso vai continuar sendo atraso se não estimular. Sim, e a criança a gente tem que observar que fica em sofrimento quando ela não consegue aprender. Outras coisas. E aí usa aqueles termos antigos que eu não gosto de usar, e a criança fica às vezes com baixa estima. Então a gente tem que ver onde que está a dificuldade para intervir, que até a criança vai se sentir. Chega a criança no consultório que às vezes Emocionalmente, não mas vou conseguir, tia, eu não sei, vamos por aqui, depois eu já tá feliz e desenvolvendo da forma que a gente quer e que precisa. que ela também consegue observar que Sim. ela tem. E ela tem potencial, né? Ela tem E potencial. isso faz muita diferença Muito. na autoestima das Sim, crianças. muito. E ela deve se sentir assim, incluída na Incluída, turma mesmo, acolhida, né? acolhida e ver ela por exemplo, ela tá ali realmente participando e ativa na sala de aula. Isso. É muito bom. E é isso, e hoje foi o nosso. Então a gente encerra por aqui hoje. Nós aprendemos muito com essas psicopedagogas, né? Hoje a gente fica por aqui e pronto para a próxima já.